Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3. Na verdade, nós vamos finalizar, o capítulo 3, a nossa última aula. E então eu vou pedir que vocês abram a apostila de vocês na página 18, não é isso? Página 18, para que nós possamos fazer a correção da questão 14. Foi a questão que eu pedi que vocês fizessem como dever na última aula, ok? Bem, a questão 14 diz assim, leia a anedota abaixo para responder as questões a seguir. Como nós vimos na última aula, as anedotas são textos narrativos, que apresentam personagens, mas que têm também como característica principal serem narrativas curtinhas e que geram humor, que são engraçadas de alguma forma, E aqui nós temos a seguinte anedota, sempre o Juquinha. Vamos ler juntos? No primeiro dia de aula, o professor explica que vai testar a capacidade de raciocínio das crianças, fazendo-as ligar determinadas características ao animal certo. Chama o Juquinha e começa. Quem pia é? Peão, diz o garoto. Com paciência, a professora diz que é o pintinho da galinha que pia. Vou lhe dar outra chance. Quem ladra é? Ladrão. A professora, irritada, explica que é o cachorro. Seu Juquinha, vou lhe dar a última chance. Quem muda de cor é? E o Juquinha, semáforo. Vejam só, a gente tem um contexto aqui de sala de aula em que a professora está averiguando o conhecimento dos seus alunos, fazendo perguntas, e o Juquinha, ele sempre dá um jeito ali de dar respostas que quebram a expectativa da professora, Bem, nessa piada, que recurso foi utilizado para introduzir as falas das personagens? Nós vimos na última aula a diferença entre o discurso direto, o indireto e o indireto livre, não vimos? Então, aqui nessa anedotinha, nós vimos que há marcas de discurso direto. Por quê? Porque antes da fala dos personagens ser introduzida, primeiro há os dois pontos, em seguida o travessão, e a fala do personagem ela é transcrita aqui na íntegra, na maneira como o personagem teria dito. Então, peão, diz o garoto, e tudo isso com travessão. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem a reprodução da fala do personagem, Então, um discurso direto, ok? Bem, as marcas desse discurso direto são aqui os dois pontos antes da fala, o travessão, e verbos como o menino disse, verbos como dizer, falar, chama o Juquinha e começa, dois pontos, ou seja, começa a perguntá-lo. Peão, diz o garoto. Perceberam? Então, a gente tem verbos aqui também, como diz, que indicam, que vai ser introduzida a fala do personagem, ok? Na letra B, em seu caderno, reescreva as partes sublinhadas, dando a palavra à professora. Não há nada sublinhado aqui no texto, Houve algum probleminha aqui na questão. Mas é muito fácil, da gente saber como que essa questão pode ser respondida. Se nós formos dar a palavra à professora, a gente vai mudar o foco narrativo do texto. Esse texto está narrado em terceira pessoa, porque o narrador é um observador daquilo que aconteceu. Então, olha como é que ele se inicia. No primeiro dia de aula, a professora explica que vai testar a capacidade de raciocínio das crianças. Se nós optarmos pela reescrita desse texto aqui, de modo que seja dada a palavra à professora, esse texto vai ser reescrito em primeira pessoa, como se fosse a professora narrando, não é isso? Então, seria algo do tipo, no primeiro dia eu expliquei que iria testar a capacidade de raciocínio das crianças, fazendo-as ligar determinadas características ao animal certo. Chamei o Juquinha e comecei. Quem pia é? Peão, disse o garoto, Com paciência, eu disse que o pintinho é que pia e lhe dei mais uma chance. Perceberam? Então, vai ser narrado aqui na voz da professora, a professora contando aquela cena, ok? Então, respondemos aqui as questões que ficaram como dever de casa.
Agora eu vou pedir que vocês retornem à página 16 para a gente ver o último conteúdo aqui do capítulo e fechar o capítulo 3, tá? Aqui na página 16, nós temos a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal, e esse conteúdo é muito tranquilo, muito fácil, né? A linguagem formal é aquela utilizada em contextos de formalidade, então em palestras, no momento de prova, por exemplo, né? No discurso do presidente, do governador, né? Em situações formais, tá? A linguagem informal, ela se caracteriza o quê, então? Por não ter. Como se caracteriza, então, a linguagem informal? A ausência de gírias, né? E uma preocupação maior com o emprego das regras gramaticais, tá? Então, nessas situações, né, que vão requerer maior seriedade, maior formalidade, a linguagem acompanha, né? Haverá também um emprego formal da linguagem. E a linguagem informal é usada nessas situações, mas de maior descontração, entre amigos, entre familiares, né? Então é aquela linguagem que vocês utilizam, por exemplo, no dia a dia, em casa, com o pai, com a mãe, com os amigos, tá? É aquela linguagem que se preocupa um pouco menos com o emprego das regras gramaticais, que pode conter gírias, por exemplo, tá bom? Então essa é a diferença entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ok? Vamos finalizar a nossa aula então por aqui, por hoje é só. No final dessa videoaula eu vou deixar a descrição da nossa última atividade devolutiva da semana, ok? Então é isso, gente. Um beijo. Na verdade é a última atividade devolutiva do capítulo, né? Do capítulo 3, mas é a atividade devolutiva da semana. Vocês entenderam, né? Então é isso. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!